Hoje, porte para uso pessoal continua sendo crime, mas não tem mais pena de prisão. Daqui a pouquinho eu vou dizer que penas que tem. Pois bem, a questão de não ter mais pena de prisão suscitou um amplo debate na doutrina. E houve doutrinadores que disseram, olha, se não tem mais pena de prisão, então não é mais crime. Não importa que o legislador tenha chamado de crime, não tem mais natureza de crime. Houve até quem defendesse a tese da infração penal sui generis. Sui generis, né? Um terceiro gênero, um gênero à parte, é o nome que a gente dá quando não sabe bem onde enquadrar aquela coisa. Então houve quem defendesse que era infração penal sui generis. É uma tese interessante, mas não prosperou. Então, cuidado, eu insisto, desculpem a minha insistência, mas é porque isso cai, e eu, pela minha experiência de professora, sei que sempre há alunos que caem nessa pegadinha. É uma ideia que, aparentemente, se disseminou na comunidade, se disseminou entre os alunos, de que não era mais crime. Mas é. O Supremo, pelo menos, diz que é. E quando cai no concurso, diz que é. Tá bom? Bom, então, quer dizer que é crime, mas não tem mais pena privativa de liberdade. Portanto, isso é, como é que você chama mesmo quando uma lei nova entra em vigor? Isso é uma novatio legis in melius. Não é isso? Novatio legis in melius. Uma nova lei melhor do que a anterior. A anterior era mais severa. A nova é mais benéfica. É uma novatio legis in melius. Isso também chama de lex missior. Lex missior. Quer dizer que o tratamento dado ao porte para uso é uma lex missior e, portanto, retroage. Portanto, aplica-se aos casos já decididos por sentença transitada em julgado. Deu para entender? Ficou fácil? Não? Vamos voltar. Quer dizer que se você tem um cliente, por exemplo, que já foi condenado pelo crime de porte de droga para uso pessoal lá na lei antiga e está cumprindo prisão, entrando em vigor a nova lei, essa nova lei retroage, aplica-se a ele, aplica-se a todos os casos passados. A lei mais nova retroage, a lei mais nova benéfica, não é mesmo? Retroage, ok? Agora, quais são as penas hoje previstas para o porte de droga para uso pessoal? São basicamente 3 sanções restritivas de direitos que podem ser aplicadas alternativa ou cumulativamente, todas juntas ou cada uma separadamente. E quais sejam? A primeira é uma sanção bem curiosa, mas todas elas, na verdade, mostram um caráter educativo. Por isso que eu disse que o legislador parece que ficou no meio do caminho. Porque ele não chegou a descriminalizar. Mas ele sinalizou que era uma questão de educação e saúde, e não uma questão de polícia. Então o sujeito não vai mais preso. Ele vai ter medidas que favorecem a educação e a saúde. Você vai ver. Repara no que eu vou falar. Olha só, a primeira sanção é uma advertência sobre os efeitos deletérios da droga, os efeitos nefastos, os efeitos maléficos da droga. Então o juiz vai lá e vai falar, olha, a droga faz mal, por isso e aquilo. Essa é uma advertência sobre os efeitos deletérios das drogas. A segunda sanção, a segunda pena que pode ser aplicada ao usuário é a prestação de serviços à comunidade. Isso já era uma pena prevista no Código Penal, mas note bem, preferencialmente junto a entidades que cuidam de toxicodependentes. Então, o que é isso? É uma forma de educar, né? Você obriga o sujeito a prestar serviço à comunidade, ali numa entidade que trata de dependentes de drogas, e ele vai perceber ao que a droga leva, ele vai perceber que não deve entrar nesse caminho. Não é isso? E a terceira sanção? Então, a primeira sanção, advertência sobre os efeitos nefastos das drogas. A segunda sanção, prestação de serviços à comunidade junto à entidade que trata de toxicodependente. A terceira sanção é o comparecimento a programas educativos. Olha só, aí fica bem visível o viés educativo dessas penas, não punitivo, mas educativo dessas penas. O comparecimento a medidas, programas educativas, não é medida de segurança, não é tratamento, é medida educativa. O que são medidas educativas? São cursos, são palestras, são exposições que tratem do tema
das drogas. É claro que isso precisa de uma estrutura do Estado, de uma infraestrutura, mas está previsto na lei lá no artigo 28, comparecimento a programas educativos. São as 3 penas hoje previstas para o usuário. E aí você vai me perguntar, Patrícia, mas e se ele se recusar? Lá no Código Penal, se a pessoa descumpre uma pena restritiva de direito, sabe o que acontece no Código Penal? A pena restritiva é convertida em prisão. Isso é lá no Código Penal. E aqui na Lei de Drogas, o que acontece? O que acontece se o sujeito se recusar a pena restritiva? Eu não quero saber de prestar serviço à comunidade, coisa nenhuma. Eu não vou em palestra, coisa nenhuma. O que acontece? Vai preso? Não. Veja que o legislador sinalizou fortemente, embora não tenha descriminalizado, ele sinalizou fortemente que a questão das drogas para o usuário não é uma questão de polícia, é uma questão de saúde e educação. O que ele fez? Ele disse que o descumprimento injustificado, a recusa injustificada a uma dessas penas, leva o juiz a aplicar 2 sanções. Então, o descumprimento ou a recusa injustificada daquelas primeiras sanções leva o juiz a aplicar 2 sanções. E quais são essas 2 sanções? Primeira, admoestação verbal. A admoestação verbal é um pito. Então, o juiz vai primeiro passar um pito judicial. Agora, o pito é porque você descumpriu ou se recusou a cumprir as penas impostas. Admoestação verbal. E se a admoestação verbal não adiantar? Segunda sanção, multa. Admoestação verbal e multa. Então, a recusa injustificada no cumprimento daquelas 3 primeiras penas leva à sanção de admoestação verbal ou multa. Depois, multa. Agora você me pergunta, mas Patrícia, e se o sujeito se recusar a pagar a multa? Você veja que é uma criatura insubordinada, hein? O sujeito se recusa, não vou pagar a multa, coisa nenhuma. O que acontece? Bem, isso é a mesma coisa que acontece no Código Penal. Sabe o que acontece no Código Penal se o camarada se recusa a pagar a multa arbitrada num processo criminal? Nada. Quer dizer, nada. Mais ou menos nada. Nada do ponto de vista criminal. A multa não paga se converte em dívida de valor, numa dívida fiscal, numa dívida tributária. Ela não se converte nunca em prisão. Então o sujeito não vai ser preso por não ter pago a multa. Vai se converter numa dívida tributária. Vai virar uma dívida fiscal. Então eu te pergunto, qual é a diferença entre a consequência do porte de droga, que não foi descriminalizado, e a consequência que existiria se o legislador tivesse descriminalizado e transformado numa infração administrativa? Porque, no fim, no frigir dos ovos, no andar da carruagem, no término da coisa, o que vai sobrar para o usuário é uma multa. Como aconteceria se ele andasse sem capacete numa moto, ou se ele andasse sem cinto de segurança no carro? Uma multa, que não pode ser convertida em prisão. Então, meu caro amigo, o problema é que o legislador, aparentemente, ficou meio no meio do caminho. Ele não quis descriminalizar, porque talvez provocasse muita celeuma na sociedade, provocasse um fuzuê, né, provocasse muita reação negativa. Mas, por outro lado, então é crime. Para concurso público você vai responder, é crime. Mas, por outro lado, na prática, passou a não ter mais nenhuma consequência típica do direito penal, que é a prisão. Você tem 3 penas restritivas que, se descumpridas, vão dar, no máximo, numa pena de multa. Mas, Patrícia, e se ele for reincidente? E se ele tiver cometido várias vezes o porte, isso pode mudar? Não. Se ele for reincidente, o prazo de cumprimento daquelas penas restritivas aumenta. O prazo máximo de cumprimento das restritivas, prestação de serviço e etc., é de 5 meses. Se ele for reincidente, passa para 10, mas prisão nunca. Ok? Muito bom. Então, a grande mudança no porte foi essa. E no tráfico? No tráfico, nós tivemos uma grande mudança também. Qual foi a grande mudança no tráfico de drogas, que antes era o 12 e hoje é o 33 desmembrado? 33, 34, 35, 36, 37 é um artigo desmembrado.